Aí você traz mais pra cá, eu tiro aqui pra... Não precisa, Lumena. É bom, tem que pra ouvir. Tá dando pra ouvir. Fala, Marcinha. Tava de prontidão aí, hein? Que bom. Seja bem-vinda. Midon também já entrou. Oi, Fábio. Que bom que você já tá aí. Não tá aparecendo você pra mim. Fábio, você tá com o FDM, hein? Ah, agora tá com o 905. Boa noite, querida. Boa noite a todos. Vamos esperar uns minutinhos para que a gente possa começar o nosso evangelho de hoje. É muito bom ver os amigos. Oi, Vânia. Tudo bem? Cris. E a gente vai dando aqueles segundos iniciais, né? Para que a gente possa começar os nossos recados. Mônica, tô te vendo aí. Boa noite, tudo bem? Sempre presente também. Maurício, Denise, a Lu. É bom receber smile com coraçãozinho nos olhos, né? Camila, tudo bem? Então eu acho que 2 minutos, né? Malone, que bom, já está a postos também. Hoje nós teremos 2 amigos. Fala, Rosa, tudo bem? Esse é o Carlos Rosa, a outra Rosa já estava aí, né? Então beleza. Então antes de começar os recados, eu já vou chamar um dos meus amigos para que a gente possa ele me acompanha nos recados. Tudo bem? Oi, boa noite, Lu. Boa noite para os amigos do Caminho da Luz. Obrigado pelo Isso. convite. Estou muito feliz por estar aqui. Ai, que bom. Eu também estou bastante feliz por você estar aqui, que você é um grande amigo. Para quem não conhece, o Fábio Nunes, ele é trabalhador da sexta-feira à noite e ele é muito querido. Então, nós achamos que o pessoal queria matar as saudades, assim como ele está matando as saudades aí aparecendo. Obrigada, viu? Então, Imagina. Fábio, eu vou dar os recados e depois a minha irmã, perdão, minha assistente vai colocar uma música e aí você faz a prece de abertura pra gente, tá bom? Combinado. Então, beleza. Eu gostaria de começar com os recados que é, são necessários, que a gente sempre repita, e o primeiro deles é agradecer acerca do nono encontro espírita Caminho da Luz. Então, aconteceu no último dia 23 de agosto, no domingo, e nós gostaríamos de convidá-los a se unir aos mais de 3.500 pessoas que já assistiram o encontro pela internet, no canal do YouTube, está lá gravado, e nós temos certeza que se vocês acessarem, vocês vão conseguir sentir toda a energia positiva, o amor que foi doado pelas pessoas que organizaram, pelo Maurício e pelo coral Vozes do Caminho que se apresentaram. Então, ouvir as músicas traz um sentimento tão gostoso no coração e poder refletir com os convites que a Ercília fez no Evangelho, cujo tema era Evangelho Sem Fronteiras, tá? Então, a gente reitera aqui os agradecimentos e faz esse convite para que vocês assistam. E assistam também as nossas lives, ajudem a divulgar, porque esse Evangelho de Jesus, ele vai entrando no coração das pessoas, né? Cada companheiro tem o seu jeito, a sua abordagem, mas o Evangelho tem a sua luz e aquece os corações. Então, às vezes, uma palavra só do Evangelho pode salvar uma vida. Então, se vocês puderem também nos ajudar a divulgar, nós agradecemos. Nós fizemos no encontro uma campanha de doação para o nosso Caminho da Luz, que continua. Então, se vocês tiverem condições de continuar nos ajudando, quiserem fazer alguma doação, podem entrar no nosso site
centroacaminhodaluz.com.br, tem uma aba contribuir e lá tem as orientações para que vocês possam nos ajudar, tá bom? E a gente também reforça o convite para que os alunos e os trabalhadores participem dos estudos virtuais, porque é sempre uma forma que nós temos de nos reunirmos em torno do Evangelho de Jesus, tá? Esse foi o primeiro recado. E, falando em Evangelho de Jesus, a gente fala de fazer o bem. Então, o segundo recado é sobre a nossa campanha, que já começou há algumas semanas, sobre Minha Urna Faz o Bem. E o que é essa campanha, né? É uma campanha de arrecadação de notas fiscais, sem CPF, com validade de até 30 dias, que nós estamos pedindo para que vocês nos ajudem a recolher a capital. De que forma, né? Então, junto aos seus vizinhos, amigos, familiares, ou nos centros comerciais, né, nos estabelecimentos comerciais da região, vocês colocarem algum recipiente ou combinar e lá retirar e fazer essa junção das notinhas, tá? E aí faz o que com elas, né? Junta nesse recipiente, nessa sacolinha, e quando vocês tiverem uma sacolinha, aquelas de supermercado cheia, né, conseguirem captar esse volume de notinhas, a gente pede para que vocês levem até a sede do nosso lar, na Rua Managé, número 78, ou se vocês tiverem um volume grande, né, de notinhas, equivalente a 10 ou mais sacolinhas dessas de supermercado, vocês podem ligar para o nosso telefone corporativo e combinar a retirada. O telefone corporativo é o 99486-4879. E por que dessa campanha, né? Porque quando nós estávamos com a nossa casa de oração aberta, as pessoas levavam essa notinha até lá e colocavam numa urna. Então, isso não dá para fazer mais, por isso que nós precisamos que vocês nos ajudem a captar. E a captação dessas notas, existe uma equipe que digita e isso se reverte num benefício financeiro para o nosso lar. É muito importante para o caminho da luz e para o nosso lar. E nós, antes da pandemia, nós digitávamos 50 mil notinhas por mês, o que tinha um rendimento bem legal. Então, a gente precisa voltar a esse volume de digitação para poder ter o resultado positivo financeiro naquilo que a campanha dá para a gente. Então, onde vocês nos ajudam? Fazendo esse procedimento para captar as notinhas, tá bom? Então, nós contamos com vocês nesse aspecto. E o terceiro e último recado, super importante, recado novo, atenção, né? É para os sócios do Clube do Livro do A Caminho da Luz. Então, nós estamos organizando um plantão de entrega dos livros referente aos meses passados que ficaram parados. Que a gente não pôde ir até a nossa casa espírita retirar o livro do nosso Clube do Livro. Então, aqueles que são associados terão a oportunidade de ir até o A Caminho da Luz em 2 dias de plantão, levar o seu comprovante de pagamento para poder retirar os seus livros, certo? E aí ter também, nesse momento, mais alguns títulos para poder ler, né? Oportunidade de ler bons livros, tá? Então, a gente precisa frisar. Quais serão esses 2 dias de plantão? Então, dia 31 de agosto, segunda-feira, do meio-dia às 17 horas, lá no Caminho da Luz, você que é sócio do Clube do Livro, pode ir até lá com seus comprovantes e retirar seus livros passados do clube. Ou, dia 1º de setembro, terça-feira, das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde, você, sócio do Clube do Livro, também poderá ir até o Caminho da Luz com os seus comprovantes, fazer essa retirada. E é bate e volta. Vai lá, leva os comprovantes, eles vão checar na lista, entregar os livros para você e você volta para casa rapidinho. Lembrando, vai de máscara com toda a segurança possível, tá bom? Então, esses são os recados que nós temos para dar essa noite. Acho que eu não esqueci nenhum. Aí os meus amigos vão poder
dizer. A Cris está dizendo assim, exclusivamente nos horários divulgados. Isso mesmo. Então, por conta disso, eu vou repetir. Porque em outros dias o A Caminho da Luz não vai estar aberto e nem vai abrir as portas, tá? Dia 31 de agosto, segunda-feira, do meio-dia às 17. E dia 1º de setembro, terça-feira, das 8 às 13. Só para entrega dos livros do sócio do clube, mediante o comprovante. Perguntaram agora, fazer pagamento também pode? Do clube do livro pode, aí faz o pagamento e retira o livro na hora, tá bom? É isso, é isso. Aí amanhã, que é sexta, sábado, domingo, segunda, esse mesmo recado vai ser repetido para que vocês possam se organizar, tá bom? Beleza, acho que é isso. Então eu vou pedir para minha irmã colocar a música, que é a mesma que a Silvinha usou segunda-feira, né? É uma música que eu gosto bastante, e então que a gente possa se preparar para o Evangelho da Noite, e aí depois o Fábio faz a prece, tá bom? Vocês estão ouvindo? Tá ouvindo, Fábio? Uhum. Quando fecho os olhos em oração, elevo o pensamento e agradeço ao Pai que vem orar comigo nesta canção. Eu sinto o seu amor no meu coração. Quando fecho os olhos em oração, elevo o pensamento e peço proteção. E sinto que Jesus me estende a mão e vem orar comigo nesta canção. Vem orar comigo nesta É gostoso, né, Fábio? Ler os companheiros falando com a gente, né? Sim. Aham, muito gostoso. É gostoso. Você pode, então, fazer a prece de abertura para a gente, por favor? Vamos lá, então. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os espíritos de luz, com o A Caminho da Luz, nossa casa espírita, e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber e aplicá-lo em todos os dias da nossa existência. Que façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos, no nosso dia a dia. Esteja conosco, Jesus, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Fábio, então, conforme a gente tinha combinado, eu vou pedir licença para te desconectar, tá? Sim, A lógico. minha internet às vezes não aguenta. E aí depois, no fim, eu chamo o Malone para fazer as vibrações, tá bom?
Tá joia. Beijo no Obrigado seu pela coração. palestra. Obrigada a Um você. É um beijo para prazer você e te para ver aí, todos. viu? Tchau. Tchau. De informação, a Lúcia foi colocar Justo Tomé. Tá sem som? Tá sem som agora? Voltou? Ih, sem som, meu Deus. Vamos ver. E agora, tem som? Não. Tá sem som? Não. E agora, tem som? Ui, Se você falou fazer sem microfone. eu tô sem microfone. Ui, ai, ferrou. Pera aí, gente. Calma. Voltou. Voltou porque eu tô sem som. Então vamos fazer assim, ó. Vamos colocar no lugar. Não, com o foninho. Tô sem. Não? Tô sem. Com o foninho voltou. Peraí. Acho que eu fiquei tão emocionada. Ó, tá com som. Peraí, vamos aqui. Tem som? Sim, o som voltou. Beleza. Então agora vamos arrumar essa câmera aqui. Senão vocês vão ver a bagunça do meu escritório e não tem graça. Beleza? Acho que é para quebrar o gelo, né? Ixi, quebrou o gelo. Eu vou falar tudo de novo, sério. Falar para Jesus inspirar, pois é sempre uma responsabilidade grande falar do Evangelho. E aí eu tinha dito que quando eu vi que a Lúcia colocou o apóstolo Tomé, eu pensei assim, nossa, tem tanto apóstolo, cheio de história, né? Que a gente pode falar. E a Lúcia foi colocar Justo Tomé. E foi incrível, né? Porque conhecer um pouco mais sobre esse apóstolo falou tanto ao meu coração e tanta informação que eu confesso a vocês que nem sei exatamente qual ordem que nós vamos tocar isso aqui. Então pode ser que eu divida com vocês o estudo que eu fiz, né? Então vamos falar. Mas quando a Lúcia também colocou que era apóstolo Tomé, abrindo e fechando um parênteses, agradecendo a Lúcia por isso, eu lembrei de uma lição do livro Vitória sobre a Depressão. É um livro da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo. Um livro que quando eu li foi muito difícil, eu não conseguia sair do primeiro capítulo. E aí eu peguei e comecei a ler esse livro. Foi o único livro que eu li de trás para frente. Aí eu comecei a ler, a conseguir ler. E lá tem uma lição, no capítulo 13, chamado Marcas Morais. E nessa lição, Joana fala assim que quando o indivíduo ele infringe a lei divina, cometendo algum equívoco, que ele traz para si, ele fica assinalado por marcas difíceis de serem removidas. Ela fala, inclusive, que são marcas que mesmo depois, quando esse indivíduo ajusta, entra em harmonia com a lei divina, é difícil para ele retirar, né? Ela diz que o erro, o vício, né, qualquer ato criminoso está tão envolvido em energias que são deletérias que esse indivíduo acaba, por vezes, sendo levado a situações perturbadoras, constrangedoras, embaraçosas, né? Que por muito tempo ele ainda fica nessa energia e é difícil se desconectar. E aí o que acontece, né? No momento em que o indivíduo começa a ampliar sua percepção entre o que é certo e o que é
errado a fazer, ele começa a realmente distinguir que isso abre para ele um campo de trabalho tão vasto, né? E é um campo de trabalho de amor, porque é um campo onde nós podemos evoluir, que ele começa a se envolver de uma nova energia, e essa energia é que potencializa, né, que dá força para as suas ações, que dá força para que ele possa corrigir aquele equívoco, né? E a Joana diz que isso acontece no interior do ser. E o que significa isso, né? Que é tão particular, que muitas vezes quem está fora não percebe, né? Não consegue ver essa mudança, porque quem está fora só vê aquela marca moral do erro que nós cometemos. Aí Joana dá como exemplo, né? Judas. Judas, a gente vai conhecer a história de Judas e ver que ele é um espírito que progrediu, evoluiu. Mas quando a gente fala de Judas, A gente lembra daquele que é, negou Jesus, traiu Jesus, né? Desculpa, é que tem um barulho aqui que eu não sei tirar. Deixa eu tentar aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Continuam me ouvindo. Beleza. Aí ela diz também, traz como, Judas tem a marca moral da traição. Ela fala de Pedro, que é mais que Pedro, que a gente cita, cuidou da casa do caminho, né? Teve aquele fim, né? Se doou completamente, foi a rocha onde as comunidades puderam crescer, mas quando a gente lembra de Pedro, qual é a marca moral de Pedro? Aquele que negou Jesus 3 vezes. Ela cita Maria de Magdala também, e Maria de Magdala, por mais que tenha se restabelecido, ela sempre é lembrada como a mulher que tinha uma vida desregrada. Ela cita João, né, que era o discípulo do amor, como uma marca moral positiva. Então, por que eu lembrei dessa lição e por que nós estamos citando ela agora, né? Porque nós precisamos lembrar da proposta de Jesus de não julgar, né? E de ter uma postura diferente para com os erros ou aquela marca moral que as pessoas que a gente conhece possam ter ou trazer para a gente, né? No sentido de dar uma oportunidade para que a gente faça o que Jesus pediu, para que a gente olhe o melhor de cada um. E ela termina a lição, né? Essa lição é voltada para a pessoa. Então, ela quer dizer que mesmo que a pessoa tenha essa marca, ela vai fazer esse caminho de ascendência, né? Vai eliminar aquelas energias não positivas, e isso é importante para ela, independente do que os outros pensam, né? Mas eu trouxe a lição ao contrário. Nós precisamos pensar diferente, porque assim a gente amplia a nossa visão e consegue ver o lado bom de cada um. E ela termina o convite pedindo para que a gente olhe nas pessoas as marcas do Cristo. E quais são as marcas do Cristo? Então, é a marca da bondade, é a marca da alegria, é a marca da caridade, é a marca do amor. Então, para que a gente mude a nossa visão nesse sentido. E a proposta de olhar Tomé, né, é olhar Tomé nesse sentido, porque Tomé também tem, se a gente lembrar de Tomé, a gente vai lembrar daquele discípulo descrente. Mas o que será que fez Jesus ter um discípulo descrente no meio de todos? Será que Tomé era só descrente, né? Então, com Tomé nós vamos usar a mesma proposta. Então, a história conta que logo no primeiro dia depois da semana da crucificação, Jesus apareceu para os discípulos e Tomé não estava. Aí os discípulos também ficaram na dúvida e Jesus falou assim para eles: Ué, mas eu não disse que retornaria no terceiro dia, né? E vocês não estão acreditando? E fez lá, teve aquele momento de encontro com os discípulos, onde eles saíram renovados. Quando eles encontraram Tomé
e contaram para Tomé o que tinha acontecido, né? Tomé foi nesse momento que ele disse: eu somente acreditarei se eu colocar as minhas mãos na chaga de Jesus e conseguir colocar no peito onde a lança foi espetada. A autora, que é a Amélia Rodrigues, que descreve em um dos seus livros, Até o Final dos Tempos, essa história, ela diz assim que Tomé estava ferido, né? Assim, com um sentimento de abandono. E ele disse que tinha tanta amargura na fala dele, tanto desencanto, até um estado de ira por tudo que tinha acontecido e ele ainda não compreendia. E naquilo os discípulos ficam assim desapontados com ele, né? Como que ele poderia, tendo caminhado com Jesus, tendo visto tudo que Jesus fez, as curas e mais, ter aquela postura tão descrente. Só que aí ela narra, passam-se 8 dias, todos os discípulos estão juntos novamente em oração. Nesse momento, Tomé está com eles e aí Jesus reaparece, né? E é muito legal, já falei para vocês que quando Jesus ele reaparece nos ambientes, a primeira coisa que eles sentem é aquele perfume, né? É tão bacana, tão legal. Aí ela narra assim, olha, que Jesus surgiu novamente. Não havia censura e nem reproche. Aí ele olha para Tomé e fala: vinde, Tomé, e me toca. Ora, Jesus seria a pessoa que deveria julgar Tomé nesse instante, né? Mas ele fala assim: não, Jesus olha para Tomé sem censura, sem reproche, porque Jesus conhecia Tomé e pede para que Tomé toque, né, as chagas. E aí ele fala que agora ele estava crente de que era Jesus, se emociona e chora pedindo desculpa, né? E Jesus fala: que bom que agora você crê, mas feliz daquele que não crê. Então é nesse episódio que fica essa marca para Tomé, né? Mas é legal porque quando a Amélia Rodrigues narra isso, ela fala que Jesus atende o pedido dele sem nenhuma censura, né? E censura muitas vezes que nós fazemos, né? E por que será, né, que Tomé estava entre os discípulos? Então, Miramês, no livro Aviluz, fala que Tomé, entre os discípulos, ele não significava nem um ponto de negação e nem de dúvida, mas sim de vigilância. Então, ele narra que naquela época, assim como agora, há muitas coisas que são colocadas no aspecto religioso e em qualquer aspecto que não são verdadeiras, né? Ele até diz assim: naquela época como agora, e ainda por milênios, existem muitas coisas falsas que verdadeiras. E Tomé representava o testemunho de Jesus. O mestre chamou Tomé para discípulo por encontrar no coração dele a disposição sem fronteiras de espalhar a verdade. E foi o que ele fez na plenitude do amor até o final da sua vida. Então Jesus não olhava Tomé como alguém que duvidava, como alguém que não era crente, mas olhava Tomé como alguém que tinha um compromisso com a verdade. Então Tomé era muito racional. Para a gente ter um compromisso com a verdade, a gente precisa buscar o conhecimento e precisa também passar as informações pelo crivo da razão. E era isso que Tomé fazia. Mas só que o nosso crescimento se dá através de duas asas, não é? A gente já vem acompanhando isso com os estudos e com todos esses evangelhos, e principalmente nessa semana, que é uma semana que está falando muito sobre a necessidade do amor. Então, em todos os colóquios, as conversas, os encontros que Jesus tinha com Tomé, Jesus sabia que ele prestava atenção para poder ter o conhecimento e ter esse compromisso com a verdade. Mas também convidava Tomé a sentir as coisas com o coração. Porque sentindo com o coração, né, aliado à razão, a sua verdade era potencializada, né?
Então, olha só, quando eu li isso, né, e fiquei refletindo sobre isso, e daqui a pouquinho, para não perder tempo, eu vou dividir algumas informações de um encontro de Tomé com Jesus, é, eu fiquei pensando que muito mais do que duvidar das verdades divinas, a gente não sente com o coração. A gente quer uma explicação pautada na razão. Então a gente quer os motivos, né? A gente quer as explicações, a gente quer os senões, mas a gente não consegue sentir isso aqui com a razão. E aí a gente com o coração. Aí a gente sente com a razão, não consegue aliar com o sentimento, e para a gente fica manco, né? Fica duvidoso. E Tomé sabia que ele era assim. Alguns textos falam que ele é, conversava muito com Pedro, com João, com Tiago, para conseguir entender como eles entendiam o Evangelho de Jesus no que se referia ao sentimento. Mas era difícil isso para ele. Foi uma luta, essa conquista, né? E, como ele era muito racional, ele achava que a causa de Jesus precisava de apoio. Então, ele era um discípulo que sempre gostava de apresentar Jesus aos fariseus, a todas as pessoas que representavam algum tipo de hierarquia, para que essas pessoas pudessem se juntar à causa e ajudar na propagação do Evangelho de Jesus. Então, tem uma lição no Boa Nova, no capítulo 16, cujo nome é o Testemunho de Tomé. E essa lição conta um desses encontros que Tomé tenta levar ao encontro de Jesus essas pessoas renomadas aí da época, né? Então ele chega e fala com Jesus da importância que essas pessoas iriam ajudá-lo a representar e que ele precisava e que Jesus precisava mostrar para essas pessoas, para poder ter o apoio delas, que ele era realmente um enviado de Deus. E Jesus, assim, sempre, né? Com aquela calma, com aquela paciência, com aquele amor infinito que ele tinha, ele ouvia Tomé, refletia e tentava explicar para Tomé que isso não era necessário, né? É a segunda lição que eu leio do Boa Nova e presto atenção nessa fala de Jesus, né? Que a causa de Jesus é uma causa de qualidade, não uma causa de quantidade. E isso é bem forte se a gente for analisar, né? Então, às vezes não adianta a gente ter muito conhecimento e não ter qualidade na aplicação deles na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então, nesse diálogo, por exemplo, Jesus fala para Tomé que não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai. Poxa vida, eu, às vezes, né, mediunicamente falando, quantas foram os momentos em que eu imaginei assim, se eu pudesse ver o Espírito, eu acho que eu ia acreditar. Se eu pudesse ouvir o Espírito, eu acho que eu também acreditaria mais, né? E a minha mediunidade não é assim tão ostensiva, ou seja, com traços tão marcantes, né? Com características que denotam essa expressão tão intensa da sensibilidade que cada um de nós tem. Então, o que fazer? O que fazer? E eu vou abrir um parênteses contando para vocês que eu comecei a ler. Então, o fato de eu ter muita leitura é porque eu precisava me instruir do que acontecia no plano espiritual. Porque eu não via, não ouvia, mas lendo e acreditando naquelas obras renomadas, na codificação e outros autores. Quando eu entrava na sala de intercâmbio, por exemplo, eu acreditava que havia toda a estrutura da espiritualidade para poder assistir aqueles espíritos que lá estavam com necessidades diversas. Eu acreditava que existia um companheiro
que poderia me ajudar, me inspirar no diálogo fraterno com aqueles irmãos, e assim por diante. Mas a experiência dentro da sala e a proposta desse exercício de sentir, e eu acredito que muitos companheiros que estão assistindo talvez tenham percorrido o mesmo caminho, começaram a dar uma outra solidez para esse conhecimento, porque a gente começava a sentir a presença dos amigos espirituais, sentir aquela emoção quando aquele irmão confidenciava algo para o nosso coração, e assim por diante. Então, a experiência, o trabalho mediúnico é muito necessário para que a gente possa também desenvolver essa sensibilidade. Mas e agora, né? Sem a atividade mediúnica? Será que eu era mais racional? Ou eu consigo aqui dentro do meu ambiente, no momento das minhas orações, nas reflexões que eu faço através do estudo, através do trabalho, assistindo a live dos meus companheiros, eu consigo sentir, né? Assim como Tomé era convidado a sentir no coração, não só aquilo que ele já filtrava na sua razão. É importante que a gente faça essa avaliação para que todo esse investimento de tempo que nós estamos fazendo, essas reflexões que nós também estamos buscando realizar mediante esse novo contato com o Evangelho de Jesus, elas possam ter um sentido na nossa vida. Elas possam frutificar, elas possam florescer nesse sentido de nós aliarmos o nosso conhecimento com o nosso sentimento e potencializar todas essas verdades que a gente vem adquirindo através do contato com o Evangelho de Jesus. Estava nos recados, né? A Rosa colocou que é a Rosa que prepara os recados para a gente, que a gente precisa se unir em volta do Evangelho de Jesus, né? E a gente tem buscado se unir estudando, refletindo, mas também sentindo. Então, assim como Joana disse na lição das marcas morais, que isso é um processo íntimo, avaliarmos como que nós estamos sentindo o Evangelho de Jesus, o aprendizado, também é um processo íntimo, né? Então, Jesus falou para Tomé, eles não precisam me ver, nós não precisamos ver algo sendo manifestado, eles só precisam sentir a verdade dentro dos seus corações. Aí ele diz assim também nesse diálogo para Tomé: Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmo. Então, nós vamos conhecer Deus a partir da intensidade da relação que individualmente nós estabelecemos com Ele. Quantos evangelhos já falaram sobre isso, né, meus amigos? Quantos evangelhos? Então, essa relação com Deus, quem estabelece somos nós, não é o outro. E aí nós vamos sentindo, vamos conhecendo, vamos vendo as coisas acontecerem na nossa vida quando a gente busca mudar o nosso pensamento, estabelecer uma nossa sintonia, de fato fazer uma oração, de fato tomar uma água fluidificada, e individualmente nós vamos vendo esses resultados em nossa vida e intensificando essa relação com Deus. A gente vai conhecendo os caminhos que individualmente a gente tem para se relacionar com a divindade. Aí Tomé fala para Jesus que eles precisam de um sinal, né? Quantas vezes a gente quer um sinal? Quantas vezes a gente se vislumbra quando a gente conversa com um companheiro nosso que tem a mediunidade da vidência e ele fala para a gente: olha, eu vi tal espírito ao seu lado, eu vi tal espírito fazendo isso, aquilo, outro, né? A gente fica assim, né? Parece que sei lá, né? Ele viu, e aí? A gente não sentiu? Então Jesus fala assim para Tomé que não precisa de sinal, né? Que assim, ó, fala que se a gente é incapaz de perceber a presença do nosso Pai dentro de nós, ou por exemplo na natureza, né, como os espíritos nos convidam a perceber, como que a gente vai poder recolher em um simples sinal?
como que tem que ser esse sinal, além do que a gente já tem, oriundo da natureza, né? Oriundo de tantas bênçãos que a gente tem na nossa vida, para que a gente realmente acredite na presença de Deus no nosso caminhar. Poxa vida, eu tô falando assim porque eu fiquei pensando tanto nisso, né? Às vezes a gente é muito egoísta, né? Muito egoísta. Aí, como Tomé é racional, tá? Ele precisava de uma ferramenta, ele precisava de uma fórmula, ele precisava de algo que maturasse o raciocínio dele, enquanto era ainda deficiente a sua forma de sentir, para que ele entendesse, né? Então ele pergunta para Jesus assim: mas qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que nosso esforço está com Deus? É uma preocupação que a gente tem, né? Porque a gente às vezes olha para fora, não olha para dentro, né? Como se a gente tivesse que provar para alguém que a gente caminha no bem. Então se preocupa em fazer o bem, não em provar para os outros que você está fazendo bem, né? Mas Tomé falou assim: qual que é a senha, né? Como que é essa marca? E aí Jesus responde para ele três coisas bem legais, né? Então ele fala assim: uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais que um imenso sinal do céu. Gente, nós estamos aí falando para divulgar as lives, né? Uma palavra, às vezes, do evangelho salva uma vida, não é? Uma atenção que você dá, um carinho, um acolhimento, já faz com que a pessoa abra espaço para pensar diferente, né? Para sentir algo diferente de talvez uma angústia, uma tristeza imensa que ela possa estar sentindo. Jesus fala para Tomé, nossa própria exemplificação, né? Nem lembro quem foi que disse, ó, vai, pregue o evangelho, se necessário use palavras, não é? Por quê? Por causa da força que o exemplo tem. E o exemplo no que Jesus fala para Tomé? Na humildade e no trabalho. E aí ele ainda acrescenta, né? Que a gente, junto com o semelhante, precisa fazer com que ele sinta que nós estamos junto com ele sofrendo as mesmas dores. Que a gente, apesar de qualquer incompreensão, continua o amando intensamente, caminhando com ele nos dias que não são bons, né? Nos dias que são amargos, nos dias que são dolorosos, né? E suportar esse nosso próximo, mesmo que nos infortúnios, ou ele com as suas imperfeições. Então, Jesus falou para ele, olha, se você também conseguir fazer isso, acabou, né? Tá aí, tá marcado, né, como cristão. E aí ele ainda fala, né, tentar amar, porque o amor eleva e santifica. Essa semana inteira, todo mundo falando de amor, né? Todo mundo falando de oportunidades que a gente tem de refletir, de ver onde que nós não estamos conseguindo raciocinar o evangelho, sentir o evangelho de Jesus, né? Parar um momento, respirar bem fundo, serenar a mente, elevar o pensamento numa oração, para que a gente possa ter uma inspiração que nos envolva, para refletir sobre isso, né? Sentindo a presença de tantos companheiros que caminham conosco, buscando nos ajudar, não é? E aí Jesus fala todas essas informações para ele. E Humberto de Campos, que é o autor da Boa Nova, diz assim que foi muito difícil para ele, que nesse dia em diante ele conseguiu assim ter uma outra visão acerca dos milagres, né? Que para ele já começaram a não representar tanta coisa, mas que ainda foi difícil trabalhar o sentimento. E aí ele conta que no Calvário, quando Jesus foi preso e todo aquele processo até chegar na crucificação, que assim como os outros discípulos, Tomé ficou desesperado e também fugiu. Mas que ele ficou raciocinando, né? Raciocinando primeiro, que ele não poderia abandonar Jesus.
que não fazia sentido, e ele não conseguia entender o porquê daquilo estar acontecendo. Então, o que que ele faz? Ele vai, ele se disfarça, né? E acompanha todo o sofrimento, todo o calvário ali no meio da multidão. Quando a cruz é levantada, Tomé permanece lá. Na verdade, o autor narra que ele permanece até o final, né? E ele chora copiosamente quando ele percebe, ele olha para Jesus e percebe que Jesus quer falar com ele, né? E aí, naquilo que Jesus conversa com ele, nem sei se está anotado aqui em algum papel, gente. Tá. Deixa eu só procurar para não quero perder o fio da informação, né? Achei. E aí, ele olha para Jesus e sente que Jesus quer falar com ele, né? E aí, como se ele tivesse aquele último momento, né, buscando uma resposta espiritual, né, o autor diz assim, ele vai até o pé da cruz, né, e tenta concentrar os ouvidos para que num murmúrio Jesus pudesse falar com ele, né? E aí Jesus responde para ele assim que o sinal do céu, aquele que ele buscava, né? Quando ele queria que Jesus fizesse algo que representasse que ele era o enviado de Deus, além do que Jesus já tinha o orientado, Jesus diz assim para ele que o sinal do céu tem que ser o completo sacrifício de nós mesmos, que era o que Jesus estava fazendo lá naquele momento da crucificação. E é tão bonito isso, né? Porque na hora que eu li isso, eu pensei assim, peraí, vou tomar uma água. O que é o sacrifício de nós mesmos? Então, aí eu pensei que nesse momento, perdão, seria ideal que cada um de nós pensasse o que é que está passando, né? Porque não dá para dizer o sacrifício de Jesus foi aquela representação na cruz. Mas qual é o sacrifício de cada um de nós? Hoje, né? Não sei. Mas cada um de nós sabe responder. Então pode ser que de alguns companheiros seja muito grande, muito difícil. Pode ser que de outros companheiros seja simples de resolver. Mas é o sacrifício que cada um precisa doar. Então o sinal do céu é essa força interior que a gente tem para poder cumprir o nosso papel. Para poder dar para a vida uma resposta que ela está pedindo segundo aquilo que a gente já aprendeu, não é? Então, na hora que eu pensei nisso, refleti sobre isso, eu falei assim, nossa, tem tanta coisa que eu estou duvidando, mas não estou analisando qual é o sinal que eu posso dar da presença de Deus na minha própria vida. Como? Respondendo à vida segundo aqueles convites que Jesus tem me feito. Cara, meu, parece tão óbvio, né? Parece tão racional isso, parece tão Tomé, né? Mas eu fiquei refletindo sobre isso e foi tão bom descobrir que Tomé conseguiu fazer isso, né? Porque o autor narra numa outra lição, são tantas lições, mas acho que é na Boa Nova mesmo, é, é, não sei qual lição é, gente, vou ficar devendo essa informação, mas se vocês derem um sorte Tomé, vão achar na Boa Nova, vão achar na Amélia Rodrigues, vão achar no Aviluz, que Jesus pede, né, acrescenta essa informação que eu acho muito relevante. Jesus pede que, quando ele reaparece, que Tomé toque nas feridas, certo? Aí Tomé toca nos punhos de Jesus. Mas Jesus pede também que Tomé toque no coração, que era a lança, lembra? E aí, quando Tomé toca no coração de Jesus, ele sente uma energia de amor. E aí Jesus relembra para ele, né, que aquele era o sinal do sacrifício. Só que ele sente diferente nesse momento, porque ele sente aquela energia de Jesus, aquele amor, aquela renúncia toda do sacrifício que o mestre fez, pulsar no seu coração.
E aí ele consegue, a partir desse momento, né, trabalhar o sentimento, não só a razão. E aí ele sai, né? Sai pregando o evangelho até o final da vida. Existem duas versões de como ele desencarnou, mas o importante é que ele desencarnou já numa idade avançada, fortalecendo cada vez mais esse compromisso com a verdade e com a divulgação da boa obra, da boa nova. A minha irmã está fazendo um sinal aqui. Então, gente, no Aviluz, só para completar, vocês vão encontrar 4 lições ligadas ao Tomé. Uma chama Felicidade, Dor, Dar o que se tem e Perdoar. No Boa Nova, vocês vão encontrar 2 lições ligadas ao Tomé. E no livro da Amélia Rodrigues, Até o Final dos Tempos, também tem uma lição de Tomé. Mas eu acredito que o convite que fica do Evangelho desta noite, né, a gente, são 2, a gente buscar aliar a razão, mas trabalhar os sentimentos, né, para que juntos eles possam potencializar essa energia que sai de dentro de nós para o segundo convite, que é a gente ter forças, né, sentir Deus e ter forças para representar, né, para sinalizar que Ele está presente em nossas vidas através daquelas ações que nós somos capazes de agir, de realizar, segundo os convites que Ele tem nos feito. Eu vou chamar o Malone. Malone, fica a postos aí agora, tá? Vou escrever seu nome aqui. Já te achei. Peraí, eu te achei e vou... Peraí. Aqui, Malone. Onde que eu dou aqui? Aparecido. Aí, então já fez. Agora eu vou enviar a solicitação. Tô te aguardando, Malone. Oi, Oi. Tá me ouvindo? boa noite. Estou te ouvindo Fala mais alto perfeitamente. só um pouquinho. Estou te Malone, ouvindo, ó, eu vou só falar uma coisa. estou te ouvindo perfeitamente, Vou falar está bem. Eu vou falar só uma coisinha. Quando eu estudei essa lição, falei que eu não podia estar entre o melhor, né? Eu, você e o Fábio, com todas as nossas dúvidas, mas com os nossos corações aí comprometidos com o trabalho, não é, amigo? É isso mesmo, querida, é isso mesmo. E essa foi uma semana de Tomé, né? Porque nós também tivemos os estudos lá sobre Tomé, né? Que bom. Eu acho que se eu tivesse lá também, com toda humildade, eu vou te dizer, eu teria pedido para Jesus, olha, dá um sinal para que todo mundo acredite, né? Eu teria feito a mesma coisa, tá bom, querida? Eu sei. Parabéns Ainda bem Parabéns pela palestra, viu? E muito obrigado Obrigada. pelo convite, viu? Vamos vencendo barreiras, Beleza. né? Eu tenho uma certa dificuldade, Amém. mas vou Então, vencendo barreiras. todo mundo Pode. já com a água a postos. Isso E nós mesmo. vamos então pedir para você fazer as vibrações. É com você, amigo. Perfeitamente. Então vamos nos colocando todos numa condição de recebimento, né? E vamos convidando a todos para cerrar os nossos olhos, percorrendo mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo numa luz intensa e radiante, que vai higienizando todo o ambiente, deixando-o claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos em nosso amor e, num facho de luz, sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco, sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência, a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiro de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto de nossas cabeças,
iluminando o nosso cérebro, atuando em nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadouros nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, as inseguranças e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o ato do perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de águas estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz que governem com sabedoria e justiça. Que o nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso A Caminho da Luz, que é este farol intenso e luminoso, se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por essa casa de luz que amorosamente nos acolheu. Que os laços que há muito nos unem, a família Caminho da Luz, se estreitem mais e mais, especificamente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparados pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita, que seus lares sejam protegidos e abençoados. Que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas que nesse momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. E assim sendo, como prova de agradecimento, pedimos a Jesus que leve até nosso Pai essa prece como forma de agradecimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, a gente vai dando boa noite para todos, agradecendo o Fábio, o Balone, todo mundo que pôde acompanhar o Evangelho, porque o tempo vai estourar, tem 1 minutinho só, mas deu tudo certo, graças a Deus, tá? Graças a Deus, uma boa noite a todos. Beijo no seu coração, boa noite a todos. Tchau, gente. Obrigada, Você também. Viu? Até abraço. amanhã, Tchau. live 19h30. E estudo dos trabalhadores daqui a pouco. Tchau. Se Deus quiser. Boa noite.